Rio de Janeiro, Rio da esperança, do trabalho, da cultura e da fé. Rio do Carioca, com seu jeitinho de driblar os obstáculos, sempre com criatividade, simpatia e samba no pé. Rio dos mares, montanhas, matas e construções, abençoados pelo Cristo Redentor do Corcovado e dedicados a São Sebastião. Rio de vida, Rio da Rede Vida. Começa agora, do Rio de Janeiro para todo o Brasil, a Tribuna Independente. Olá, amigos da Rede Vida de televisão, muito boa noite. Está começando a nossa Tribuna Independente, direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Esse é o primeiro programa de 2012, feito aqui do Rio de Janeiro. Depois de um período de férias, estou de volta. Muito obrigada pela sua audiência de sempre, pelo seu carinho. E no programa de hoje nós vamos discutir sobre um assunto muito importante, que com certeza vai impactar o mercado de audiovisual, vai gerar emprego, vai promover negócios. Nós vamos falar sobre a Lei 12.485 e o seu impacto no mercado audiovisual. Essa lei, ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no fim do ano passado, mais precisamente em setembro do ano passado. Ela está em processo de consulta pública na Agência Nacional de Telecomunicações até o final desse mês. E os nossos convidados de hoje vão conversar conosco e vocês vão entender a importância que ela vai ter sobre todo o nosso mercado. Enfim, vocês vão entender a importância dela. Eu quero agradecer desde já a presença do Ricardo Salles. Ele é vice-presidente de negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Obrigada, Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Quero também agradecer a presença da Carolina Paiva. Ela é cineasta, é diretora executiva da Abrace, no Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira de Cineastas. Seja bem-vinda. Obrigada. E agradeço ainda a participação do Manuel Rangel. Ele é presidente da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Muito obrigada pela presença. De nada. Bom, Ricardo Salles, essa lei 12.485, seu impacto de mercado audiovisual, inclusive vai ser motivo de um seminário que vai ser realizado aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, em parceria com o Sebrae do Rio, com a Ancine, participação da Abrace, enfim, organização de todas essas entidades. E eu queria que você explicasse, realmente é uma lei importante, realmente o impacto dela vai ser grande? É extremamente importante essa lei, ela abre condições completamente novas para os cineastas, para toda a cadeia de produção do audiovisual, de uma forma bastante abrangente. São novos empregos podendo ser criados, essas novas oportunidades. Uma grande parte da produção do que é feito hoje nas TVs a cabo será com produção nacional e com produtores independentes. Isso promove não só os pequenos, os micro, mas o mercado de uma forma geral. Carolina, essa lei determina uma quantidade, uma porcentagem de programação nacional que deva ser incluída na programação? Sim, a gente agora vai ter uma cota para conteúdo audiovisual. É por semana, Manuel, ou por dia? Por semana, por 3 semana, horas 3 e meia horas por e meia por semana, onde vai gerar o produtor independente, ao cineasta, ao realizador, além de exibir os seus filmes, os filmes brasileiros, a produzir o conteúdo brasileiro, porque uma lei como essa é muito importante para a cultura brasileira, porque nós, cineastas, realizadores de todo o Brasil, o que mais nós queríamos era poder exibir o conteúdo brasileiro para os brasileiros, que sempre foi muito difícil isso, até porque a cultura brasileira sempre foi muito dominada pela cultura estrangeira. E com uma lei como essa, onde Manuel Rangel foi um dos grandes batalhadores, para a gente conseguir ter uma cota de tela com conteúdo brasileiro é muito importante, não só para a produção da cadeia para gerar negócios, mas para a cultura brasileira. Manuel, você então que participou efetivamente de todo esse processo, isso vale para as TVs por assinatura e realmente, como a Carolina falou, vai prestigiar a nossa programação nacional, a nossa cultura, vai permitir que, como a gente falava até antes do programa começar, que o Brasil se veja no vídeo e não apenas algumas regiões brasileiras, como acontece atualmente, né? A Lei 12.485, levou 4 anos e meio tramitando. E durante esse tempo, o grande debate que estava em questão é como você transforma o mercado de televisão por assinatura, fazendo com que ele passe a ser um mercado que volte a crescer, um mercado que tenha condições, portanto, de você fazer com que o número de assinantes no Brasil pudesse se expandir. Hoje o Brasil tem cerca de 12 milhões de assinantes. A gente acredita que pode-se chegar facilmente com a nova lei a 20 milhões de assinantes até 2015. Portanto, um crescimento bastante expressivo.
E a lei ela transforma esse mercado, estimulando a competição entre as diversas empresas que oferecem o serviço de televisão por assinatura, abre para uma maior presença do conteúdo brasileiro, mais canais de conteúdo brasileiro, mais produção brasileira independente. Portanto, o espectador, o cidadão, vai passar a ter um serviço de televisão por assinatura de melhor qualidade, potencialmente com menores preços, porque vai haver mais competição, e nós passaremos a ter muito Brasil sendo veiculado. Tudo isso ao lado da produção de todo o mundo, porque não é do nosso interesse deixar de receber aqui no Brasil toda a produção audiovisual que é realizada no mundo. Pelo contrário, o que a gente deseja é que a produção brasileira possa estar ao lado dessa produção, que nós possamos conhecer mais da cultura mundial. Ricardo Salles, quando eu disse que isso pode gerar muitos negócios e empregos, estou exagerando? Não, você não está exagerando, até porque existe a estimativa de que 400 milhões de reais serão destinados à promoção desses conteúdos com produtores independentes. A regionalização também foi bastante importante nessa lei, porque áreas de Nordeste, Norte serão privilegiados com um percentual maior desse incentivo. Então, vai gerar não só no Rio de Janeiro, que somos a capital hoje do audiovisual, mas também distribuir isso de uma forma mais equilibrada em todo o Brasil. O Brasil é muito rico e, como disse muito bem a Carolina, a nossa cultura vai se tornar preponderante a partir do momento que nós possamos produzir mais e parar de discutir assuntos como nós discutimos um pouco antes, de filmes até estrangeiros, que promovem o Rio de Janeiro de forma diferente do que é a realidade. Né? Uma das virtudes da lei é que a lei vai, ao estimular a produção brasileira, a lei, ela trouxe um fundo de investimentos público, um fundo que vai mobilizar cerca de 400 milhões de reais por ano. Importante. Esses recursos são recursos destinados à produção de obras audiovisuais brasileiras para a televisão, independentes. Elas servem para a gente estimular programadoras brasileiras, para fortalecer os canais brasileiros, e nós faremos isso com um compromisso de investimento de 30% desses recursos na produção audiovisual brasileira independente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 10% dessa produção independente será feita em associação com canais comunitários, canais universitários. Tudo isso tende a criar uma dinâmica que é uma dinâmica de mobilização de todo o talento brasileiro, diretores, atores, atrizes, roteiristas, técnicos, de mobilizar esses talentos espalhados pelo Brasil de tal maneira que a gente possa ouvir os vários sotaques brasileiros, conhecer a cultura, a história de cada região do país, ter essa produção circulando dentro do Brasil, mas também circulando no mundo, porque essa é a grande novidade, ao lado de várias outras. A grande novidade é que todos os canais que exibam filmes, que exibam séries, que exibam animações, documentários, terão que comprar 3 horas e meia de produção brasileira por semana. Isso significa mais de 150 horas por canal, por ano, de produção brasileira, que terá que ser encomendada, que terá que ser estimulada. Isso trará investimento privado, não é só investimento público que nós vamos ter. O investimento público vai ser um estímulo, mas haverá uma necessidade dos canais buscarem trazer recursos que hoje eles apenas remetem para o exterior para investir aqui, e dessa maneira nós teremos um duplo benefício para o país. Não apenas mais empregos, atração de divisas, geração de riqueza, que é muito importante como perspectiva de desenvolvimento do país, perspectiva de crescimento do país, mas teremos maior pluralidade, maior diversidade, mais cultura brasileira circulando, o que também cria um efeito bastante positivo, né? Carolina, quando a gente fala em gerar mais empregos, a gente está falando de que profissões? Nós estamos falando da cadeia do audiovisual, né? Desde o diretor do audiovisual até o cinegrafista, os técnicos, o editor, o roteirista, o produtor, o ator, o jornalista, toda a cadeia do audiovisual. Eu acho que isso é muito importante para a gente, porque a gente chegou numa hora que o Brasil é tão grande, tem tanta história para contar, que essa lei chegou assim no momento que a cadeia audiovisual, desde os jornalistas, os atores, os diretores, os cineastas, queriam isso, entendeu? Então, por isso que essa grande comoção, esse grande movimento no Brasil inteiro, para poder entender essa lei, e desde então
começar a produzir. Isso é muito interessante para você de casa que nos assiste e que tem esse gosto pelo audiovisual, você que quer fazer cinema, televisão, mas muitas vezes fica desestimulado justamente pela falta de oportunidade, aquele mercado enxuto. Acho que a notícia não poderia ser melhor. Agora, Ricardo Salles, justamente para poder entender melhor a lei, para poder discutir sua aplicabilidade, vai acontecer esse seminário agora, esta semana, na sexta-feira, no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é no coração, aqui no centro do Rio, Sebrae, Ancine, Abrace, todo mundo junto participando dessa discussão. Fala um pouquinho sobre esse seminário. O principal desse seminário é que a gente vai estar discutindo a regulamentação dessa lei, passando a nossa visão do empresariado do segmento no Rio de Janeiro, da aplicabilidade, como é que isso vai ser regulamentado, como é que esses recursos, esses 400 milhões podem acontecer, quais são os critérios ou não para que a lei seja aplicada. E é muito importante porque no momento como a Dilma Rousseff andou falando que ela quer produzir e promover os microempresários, até se fala numa secretaria de microempresas, é um momento onde o Sebrae entra apoiando esse evento, onde pode nos estimular, os microempresários do audiovisual, a crescer e a promover mesmo uma indústria cinematográfica do audiovisual brasileiro. Então esse seminário, essa união dessas três, Ancine, Agência Nacional de Cinema, que é a regulamentação do conteúdo, a Abrace, que é a Associação Brasileira de Cineastas do Rio de Janeiro, onde a maioria dos cineastas, desde os mais jovens até os mais famosos, que Manuel conhece, Cacá, Nelson Pereira, e a Casa do Empresário, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, no momento que Dilma Rousseff fala da promoção do microempresário com a Lei 12485, eu acho que é um momento que juntou e é de grande importância para movimentar e modificar a situação atual do Brasil. Porque a lei ela foi sancionada no dia 12 de setembro, ela foi aprovada no dia 16 de agosto, sancionada no dia 12 de setembro. A fase que a gente está vivendo agora é a fase de regulamentar a lei. A Anatel e a Ancine dividem atribuições na regulamentação da lei. A Anatel cuida das questões que a gente chama de a camada de telecomunicações, que é basicamente a atividade de distribuição do serviço. É aquele que vende para o assinante, que vende para o cidadão, a entrega do serviço de televisão por assinatura. E a Ancine cuida da camada do audiovisual, que é, em última instância, aquilo que o cidadão está buscando quando compra esse serviço. Ou seja, que canais, os programadores, os conteúdos que vão chegar na casa do cidadão. No momento, nós temos tanto o regulamento da Anatel quanto o regulamento da Ancine postos em consulta pública. É um momento onde nós estamos ouvindo todos os agentes econômicos, ouvindo as entidades da sociedade civil que acompanham o tema, para recolher deles sugestões de qual o melhor modo de aplicar a lei. A hora é essa, né? A hora de contribuir é essa, porque é onde você junta a expertise técnica dos órgãos que acompanham o mercado, a Anatel, no caso de telecomunicações, a Ancine na área de audiovisual, com a expertise profissional dos agentes econômicos do setor e com aquilo que os cidadãos querem, desejam. Vou dar um exemplo. Nós temos uma questão que é crônica e é uma crítica permanente que é feita à quantidade de publicidade posta nos canais de televisão por assinatura. Ou seja, você paga para receber o sinal e tem ali uma alta dose de publicidade dentro da sua programação. A lei trouxe uma novidade que foi fixar um limite máximo de tempo que os canais podem ter de espaço publicitário, incluído aí as chamadas para os seus próprios programas. Uma das questões que a Ancine está perguntando à sociedade é qual é o modo que o cidadão pensa que esta restrição de espaço publicitário deve ser aplicada. E de que modo pode tornar perceptível ao cidadão essa diminuição do espaço publicitário, de tal modo que ele, na frente da televisão, possa ser também um fiscal dessa nova realidade. Importante também o setor de publicidade participar para também se posicionar, porque o momento é esse. Ele acompanha de perto. E nós, de longe, nós de modo algum, pensamos que a publicidade não seja importante para a televisão por assinatura. Ela é importante também para a sustentação e para que os preços sejam menores para o cidadão, mas tudo tem limite. Bom, nós vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre esse seminário que acontece aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro já nesta sexta-feira, quem pode participar, como se inscrever e vamos detalhar um pouco mais sobre essa lei que pretende aí agitar o mercado de audiovisual em todo o país. Voltamos já já. Tua cidade tá maravilhosa.